Com relação à capacidade de produção, além do tamanho do mercado, certo? Eu acho que é uma informação muito importante a ideia do tamanho do mercado e quanto desse mercado você vai absorver. É interessante visualizar também a quantidade de horas que a fábrica vai poder funcionar. Então, existem sindicatos, existem organizações trabalhistas que não permitem que as fábricas trabalhem 24 horas por dia, por exemplo. Então, se de repente você montar uma fábrica um pouco menor, precisar trabalhar com uma quantidade de turnos maior, pode ser que você tenha dificuldades, certo? Em função de questões trabalhistas, certo? De sindicatos que não permitirem fazer isso, tá? Então, uma coisa importante, dentro dessa perspectiva de que tamanho que a fábrica tem que ter, é a noção que a gente precisa ter de produtividade, né? Então, basicamente, produtividade é um conceito um pouco vago, mas dentro da administração da produção, esse material está até na apostila de vocês, a gente tem aqui a relação entre o que foi produzido e os insumos que foram utilizados, tá? Bom, se eu perguntar para vocês agora, qual a unidade ou como se mede produtividade na organização, uns vão dizer o lucro, o prejuízo, o faturamento, retorno sobre investimento, retorno sobre capital, mas existem índices específicos de produção, por exemplo, índices de erro de produção, né? Então, foram produzidas 1000 unidades, de 1000 unidades, tantas unidades, certo? Não estão dentro do padrão, então aí a gente pode determinar, de certa forma, o índice de erro que está da sua unidade de produção. Obviamente, o índice de erro ideal é que seja o menor possível, tá? Mas sempre ele existe. Tá? Então, basicamente, esses índices de produtividade servem para quê? Servem como medida de controle, ou seja, você visualiza dentro do espaço de tempo se aquele volume de erro está subindo ou está diminuindo e o que está ocasionando. Então, de repente, pode ser que um determinado funcionário não esteja adaptado para uma função, então gera um índice de erro maior. Serve como indicador de crescimento. Então, produtividade, se você utilizar como índice, né, o volume de produção, você vai visualizar ali o quanto de produção que você produziu num determinado período de tempo, e isso daí pode te servir para dizer que a fábrica está mais alinhada, a fábrica está com uma menor quantidade de erro, os funcionários estão mais entrosados. O comparativo entre concorrentes, ou seja, se você sabe os números de um determinado concorrente, você estima os números de um determinado concorrente, você pode aqui utilizar esses índices como comparativo, né, para ver se você está bem ou se você está mal diante dos números desse concorrente. Serve também para pagamento de bônus, né, comissões, etc. Então, os índices de produtividade, eles têm uma quantidade de uso diversa. Tá? Então, você pode utilizar em diversas formas, tá, e alternativas. O que a gente precisa visualizar é, por exemplo, como é que você mede, por exemplo, a produtividade de um hospital. Então, existem hospitais que colocam índice de óbitos, quer dizer, o número de óbitos que ocorrem em determinados meses, para visualizar se aquele número está subindo ou não, porque aí, de repente, pode estar sendo visualizado uma determinada equipe que não está trabalhando bem, né? Índice de ocupação de leitos, tá? No restaurante, por exemplo, você tem valor médio do ticket, quer dizer, o valor médio que está sendo gasto por mesa. Então, isso serve para que você, de repente, veja se a média que está sendo gasta é uma média que está dentro do mercado ou que está abaixo. De repente, você pode, daí, oferecer outros produtos. Taxa de ocupação, número de pratos servidos. Então, a nossa intenção aqui é que você visualize o seguinte: de produtividade, é importante ter? Eu particularmente concordo com alguns administradores que afirmam que é possível ou é melhor administrar aquilo que você pode medir.
Tá? Então, se você consegue medir índice de produtividade, você fica melhor de administrar do que você administrar aquilo solto. Se você consegue medir, por exemplo, valor gasto por mesa, você consegue trabalhar melhor do que uma pessoa que não tem a menor noção disso. Tá? Então, o índice de produtividade é algo importante, né? Mas que cada empresa, de repente, utiliza da forma como achar melhor. Tá?